Nossos cumprimentos a todas. Ah, parece que tem um todo aí também, né? Um representante masculino. E a nossa alegria em retornar ao contato aí com vocês. Lembrando que aqui são 11 da noite, aí em alguns lugares 7, no caso aí especificamente, já soube que tem outros fusos horários, então eu não sei se eu digo boa tarde, boa noite, bom dia, eu digo tudo de bom para todos que estão aqui. A nossa reflexão nesta hora é em torno da chamada nova geração. E vamos começar com as situações que a gente tem encontrado, não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo. Quando você abre o noticiário que vem, né, na mídia, no seu celular, ou no seu computador, no seu notebook, você vai receber informações como essas. Por exemplo, né? Um caso aqui recente, 14 anos, descobre uma fórmula matemática que foi referendada, um garoto referendada dessa fórmula por inúmeros matemáticos do mundo inteiro. Aí você fica assim, meu Deus, eu preciso estudar matemática no plano espiritual, para ver se quando eu estiver aqui eu tenho mais facilidade. Aí você continua, daqui a pouco você recebe, né? Outro vídeo, né? Eu recebi um vídeo de um bebê de 1 ano e 7 meses tocando piano no colo da mãe. Eu digo, meu senhor, eu não toco nem triângulo, nem bumbo, nem nada, nem caixinha de fósforo. Tudo bem, você vai adiante. Aí você pega uma menininha oriental, a coisa mais linda do mundo, viu a Kemi aí, ó, olhinho puxado como você, a menina desenhando, que é uma coisa impressionante. Eu ainda continuo desenhando a famosa casa com chaminé. Não sei de onde tirei essa chaminé no Nordeste. É um problema sério. Mas você também vai encontrar menções a situações extremamente constrangedoras, principalmente em adolescentes. Aqui, um dia desse, eu dizia para meu esposo que realmente é preciso que a nova geração venha, porque 4 estudantes aqui de uma escola pública em determinado estado, do nosso país, levaram uma outra coleguinha para uma rua próxima à instituição escolar e lá começaram a torturar a menina. Dessas 4, alguém viu, fez uma denúncia, enfim, né? 3 foram presas porque tinham acima de 12 anos, mas a menor tinha 11. Então, considerada criança aqui no Brasil, as leis não, né, não atingem, no caso. Muito bem, as outras 3 foram recolhidas. Aí você passa o tempo, aí de repente chega para você a informação de que o rapaz é viciado, é um adolescente, quase alcançando a maioridade, e aí pede um dinheiro, né, a uma parente, não sei se esse caso foi da mãe, foi da avó, que nega. Ele então mata a dita cuja, vó ou mãe, não me lembro exatamente. E assim por diante. Então, você hoje se assusta e se surpreende, tanto positiva quanto negativamente, né? Com crianças, adolescentes e jovens. E aí fica exatamente a pergunta, né? O que são essas criaturas reencarnadas? E a temática exatamente da nova geração foi a temática que fechou. Interessante, né? Fechou a codificação. Quer dizer, a codificação começa com a pergunta que é Deus, todos os desdobramentos aí das 4 partes que foram as que se tornaram definitivas, e culmina com a obra Gênese, no último capítulo, Sinais dos Tempos e a Nova Geração. Então, nós entendemos que há, inclusive, aí uma intencionalidade do codificador inspirado pelos companheiros, pelos amigos espirituais, pelo Espírito Verdade, que é para que nós tenhamos esperança.
por sinal, estudos avançados de uma universidade aí dos Estados Unidos, que agora me foge o nome, diz que a emoção por excelência capaz de nos auxiliar no enfrentamento das lutas, né, no encontro dos desafios e principalmente dos propósitos da vida, é a esperança, né? Então, a esperança que o Espírito Verdade deve ter intuído no nosso querido Allan Kardec para trazer como último texto da codificação propriamente dita a nova geração, né? Então, a gente já fica assim pensando, meu Deus, o que será essa nova geração? E aí, no desdobramento do estudo, né, o texto que Kardec nos apresenta é um texto de muita substância, são muitas informações que ele nos traz. Vamos começar com a nova geração, para confrontar com a velha geração, né? Então, em todos os estudos que nós fazemos, comparativos, entre uma situação e outra, usamos geralmente os paralelos, né? A velha geração e a nova geração. Então, vamos lá, no nosso caso. A velha geração é aquela geração formada por espíritos revoltados contra Deus, espíritos renitentes, com uma propensão instintiva às chamadas paixões degradantes e aos sentimentos egoísticos e não fraternos, ou seja, né, longe a fraternidade. Ao mesmo tempo, são espíritos que apresentam egoísmo, orgulho, inveja, ciúme e principalmente a chamada preferência por tudo quanto é material. Sensualidade exagerada e muitas vezes desequilibrada, cupidez, e poderíamos fechar essas características com viciação. Então, essas seriam mais ou menos as chamadas características da velha geração, aquela que deverá ceder lugar a uma nova geração. Prestemos atenção que não há um marco divisório. Aqui acabou a velha, aqui começa a nova. Não. O nosso codificador coloca exatamente no texto que essas gerações se misturam. Agora, a nova geração, ela vai se tornando cada vez mais presente e a sua influência vai funcionar como uma espécie de luz que dissipa as trevas. Uma luz belíssima aí desse farol, né, aqui atrás. E como essa luz bonita que está aí também com a Kemi, né? Então, nós vamos entender agora o que é que se denomina nova geração. Começa logo o nosso codificador por falar da imigração de espíritos que virão, aliás, eu acho que já tem alguns por aqui, né? Para exatamente impulsionarem a transformação da Terra. Então, são espíritos que vêm de outras plagas, de outros planetas e que trazem consigo algumas conquistas. Conquistas essas que estarão, então, ajudando de modo substancial ao processo de renovação, ao processo de exatamente transformação. Então, vamos ver as chamadas características que esses espíritos teriam, porque daqui a pouco a gente vai ver que tem muita gente por aí meio excitada, desde os anos 70 do século passado, que começaram a ver a nova geração de uma forma estranha. Então, vamos esperar um pouquinho que a gente vai falar sobre isso. Mas vamos, já que falamos da velha geração, o que seria ou quais seriam as características da nova geração? Primeiramente, inteligência, né, e razão precoces. Isso é muito importante, mas esse é o calo, porque muitas vezes pessoas, principalmente pais, educadores, acham que essa característica solitária apontaria para uma geração completamente diferente ou uma nova geração, nesse sentido espiritual, no caso que o nosso codificador apresenta. Não.
É uma característica, prestemos atenção. Então, inteligência e razão precoces. Mas, ao lado disso, olha que característica fundamental: sentimento inato do bem. Então, duas. Terceira, crenças espiritualistas. Olha aí. Então, para quem quer gravar aí, essas três seriam, por exemplo, né, podemos dizer, as três grandes, são outras que a gente vai apresentar também, mas as três grandes características da nova geração. Repetindo, inteligência e razão precoces, não é verdade? Sentimento inato do bem e crenças espiritualistas. Então, né, isso vai dar, vamos dizer assim, um perfil bastante diferenciado de ter só inteligência, né? Então, vamos lá. Observação que é importante, não é? Essa geração nova, ela não é formada só dos espíritos que virão de outras experiências planetárias, de outras localidades. E aí eu vou dizer para vocês que me acompanham nesse momento, e aqueles outros que nos acompanharão, né, porque fica gravado, que nós estamos todos convidados a fazer parte da nova geração. E aí, como? Na verdade, somos três, são três os grupos que integram a chamada nova geração. Primeiro grupo, esse dos espíritos que virão de outras plagas, de outras experiências, já com progresso feito e com essas três características já bem definidas. Segundo grupo, nós, os da Terra mesmo, nós que estamos conscientes da necessidade de mudar. E aí apresentamos as chamadas disposições morais para a transformação. Então, se você, meu amigo, minha amiga que me escuta, tem essa certeza da necessidade de se tornar uma pessoa de bem, uma mulher de bem, um homem de bem, um cristão verdadeiro, se já luta contra as viciações, se já tem uma atitude de compreensão da justiça divina e principalmente se acolhe esse ideal de perfectibilidade ao qual todos estamos, usando uma expressão forte de Joana de Ângeles, todos estamos determinados a isso. Criados simples e ignorantes, mas destinados à perfectibilidade. Se nós já entendemos que necessitamos do autoconhecimento, se nós já percebemos em nós a nossa parte positiva, que é o conjunto daquelas conquistas que fizemos ao longo das nossas experiências reencarnatórias pretéritas. Mas se nós já somos também capazes de identificar a treva ou a sombra ou o lado, né, negativo, e usando a expressão do Evangelho, as más inclinações, e estamos lutando, estamos nos esforçando para nos libertar disso, nós fazemos parte da nova geração. É uma nova maneira de ver o mundo, é uma nova intencionalidade de viver, é uma nova compreensão do sentido imortalista da vida, é uma nova compreensão da legítima fraternidade sem fronteiras. Aí alguém perguntou na cabeça e eu li, mas não se diz que são três? Tudo bem. A segunda diz respeito a nós que estamos aqui conversando, que estamos atentos, que estamos lendo, que estamos participando. Mas há um terceiro grupinho que é colocado ali no meio do texto, que é aquele grupo que desencarna, tá? Com dificuldades. E ao chegar no plano espiritual, os benfeitores conseguem com a sua amorosidade e com a sua sabedoria, convencer esses espíritos da necessidade de suas atitudes transformadoras. E esses espíritos, então, reencarnam com essa nova visão, ou com esse compromisso de mudança. Esses também farão parte da nova geração.
Alguém pensou, vixe, então o negócio aí tá animado, eu quero saber quem não se encaixa. Não é isso, aqui? Quem não está nem aí? Quem faz parte daquela velha geração? O que é que vai acontecer? E aí, a gente já sabe o que é que vai acontecer também pelas informações dos nossos benfeitores espirituais, do codificador e de outros espíritos que vieram pelo Raul, pelo Chico, pelo Divaldo em especial, nos dizer o que é que vai acontecer. Então, nós temos, vamos dizer assim, uma compreensão e eu lembro muito, especialmente aquele que conheceu, acredito, o senhor Thyssen, né? O Francisco Thyssen, ex-presidente, já desencarnado há muitos anos, da FEB, quando a gente conversava, ele dizia assim para mim, que eu falava para ele que eu tinha dificuldade de entender esse mundo de regeneração. Então ele dizia assim, Sandra, aquieta o coração. Regeneração não é esse sonho que muita gente tem, não. Essa imaginação é muito exacerbada. É principalmente o direito de evoluir em paz. Eu achei magistral a pergunta, porque você, meu amigo, minha amiga que me escuta, acordar, ligar uma televisão para acompanhar notícias do dia, são 30 notícias, são 30 desgraças. Se tiver 29, né? A 30ª é bom dia, boa noite, é alguma coisa assim, né? Mas você fica doente. Eu, pessoalmente, em função do estresse da informação, vai fazer umas 2 semanas que eu não assisto, né? Procuro saber por alto para não ficar alienada, mas em especial, né, as imagens referentes à faixa de Gaza, aquela multidão, né, faminta, aquelas crianças. Então, eu digo, meu Deus do céu, como é que vai ser esse mundo de regeneração? Então, haverá, de fato, né, um futuro onde nós poderemos evoluir com menos violência, com menos crueldade, com mais sentido de solidariedade. E aí a pergunta que não quer calar: e esses espíritos? O que que vai acontecer com esses que fomentam o ódio, a guerra, né? O genocídio? O que é que vai acontecer? Vamos lá. Primeiro, a gente sabe que não existe uma uniformidade racial no próprio planeta Terra. Então, nós ainda temos aqui, inclusive no Brasil, ainda temos, né, alguns grupos, algumas aldeias indígenas sem contato com o mundo dito, entre aspas, né, civilizado dos brancos, ainda temos. Então, esses espíritos poderão ir para essas raças consideradas culturalmente, sob o ponto de vista da complexidade, né? Raças, preste atenção, cuidado com o termo que eu vou usar, que ele é meio complicado. Mas raças com menos complexidade cultural, né? Muito bem, com menos conhecimentos. Ou então acontecerá, né, com esses espíritos o que aconteceu aqui há milênios, que é exatamente o exílio ao qual o nosso querido Emmanuel se refere na obra A Caminho da Luz. Então, também existe a possibilidade do exílio, os exilados da terra. Então, é bom a gente se ajeitar para fazer parte da nova geração, né? Porque se aqui está complicada a situação no mundo de provas e expiações, imagina no mundo mais atrasado, né? Então, a coisa deve ser mais feia ainda, a coisa deve ser mais difícil ainda. Prestemos atenção. Está lá no Eclesiastes: Deus não quer a morte do ímpio, mas quer que ele se arrependa e tenha vida eterna. Então, isso não deve ser entendido como processos de, vamos dizer assim, de uma pedagogia divina, né, que castiga, mas é a oportunidade de um método divino reencarnacionista em situações em que os espíritos eles possam, de fato, evoluir, permitindo que aqueles outros que já, vamos dizer assim, alcançaram certos padrões de comportamento, de atitudes, de valores, possam, volta ao seu Thyssen, evoluir um pouco em paz.
onde o mal não seja uma escolha deliberada. Porque o grande problema é que todos passamos pela fieira da ignorância, conforme o Livro dos Espíritos nos ensina. Mas há espíritos que, pelo fato de assimilarem, vamos dizer assim, influências bastante negativas, por darem vazão às suas más paixões e à sua rebeldia, esses espíritos se conservam, então, em estágios evolutivos bastante comprometedores e precisam receber como aluno com muita dificuldade de aprendizagem, tem que ter o apoio, a aula de reforço, né? Um material diferente, para poder, então, ter outras experiências que lhe faculte o despertar da aprendizagem, no caso, a aprendizagem que diz respeito à lei divina ou natural. Então, nós tenhamos a certeza, tudo no seu lugar, tudo na sua condição, né? Sem problema. Mas qual é o problema ao qual me referi quando citei a questão da inteligência e razão precoces? É porque, infelizmente, a gente tem muita dificuldade de compreensão. E lá pelos anos 70 surgiram algumas expressões. Surgiu principalmente a expressão criança índigo. Bom, a criança de aura índiga, ou azulada, né? Que seriam exatamente essas crianças que iriam mudar a Terra, mudar o mundo, né? Depois delas, nós já temos pelo menos o quê? Duas, três, caminhando para quatro gerações. E não fizeram essa coisa toda, não. E elas tinham, essas crianças, segundo aqueles que divulgavam essas ideias, umas características interessantes, claro, sem dúvida. Elas eram extremamente questionadoras, né? Mas eram rebeldes também, e eram muitas vezes agressivas. E aí fica aquela pergunta: peraí, você vem renovar o mundo, vem transformar o mundo, e você vem muito inteligente, né? Mas também não gosta de regras, muita intolerância, né? E aí, como é que fica? Aí, no instante, arranjar a solução. Os que gostam de, né, dizer as coisas, criar suas teorias. E aí, em especial, no final dos anos 90 e início, né, do nosso século XXI, surgiriam as chamadas crianças cristais. Não satisfeito, já tem agora o diamante. Eu não sei qual vai ser a próxima categoria, né? Então, as crianças ditas cristais, elas seriam como um aperfeiçoamento da chamada, né, criança índigo, porque a criança cristal, ela não tem raiva, ela perdoa, ela compreende, né? E elas tinham as características interessantes, como a energia de paz, né? Uma certa empatia, uma sensibilidade, uma espiritualidade, um gosto pela natureza, né? Isso, né, é o que os estudiosos aí do assunto colocam. Muito bem. Então, agora já tem a diamante. A diamante está mais, vamos dizer assim, está mais credenciada, né? Porque, além de tudo, elas são consideradas por aqueles que ditam aí esses conceitos, né, como de alta evolução espiritual. Muito bem, né? Muita sensibilidade e principalmente forte conexão espiritual. Qual é o problema, né, desses rótulos que aparecem por aí? É que domina, em especial no início, a ideia de que uma criança muito inteligente, mas muito questionadora, inventiva, criativa, que basta para que, que ali então esteja a nova geração. Nada disso. Lembramos, mais uma vez, as três grandes características. Quais foram? Inteligência precoce, não é isso? Aquela sensibilidade, o sentimento do bem, a prática do bem e as crenças espiritualistas. Mas, além disso, também, a chamada nova geração vai apresentar outras características importantes. Por exemplo, vivência da fraternidade.
Então, são crianças, de vez em quando eu recebo, vocês recebem, né, uns vídeos interessantíssimos em relação ao carinho da criança para com a natureza, para com os seres da natureza, mas também para com pessoas em situações de rua, para com pessoas, né, de outra cor que não a dela, isso é muito importante, né, vai revelando, então, o não preconceito, porque o preconceito, que parece que hoje está, meu Deus do céu, uma coisa terrível, atingindo, imagine, nós aqui no Brasil, não é? Vocês são brasileiros, nós somos um povo que o grande antropólogo Darcy Ribeiro dizia um povo novo. Povo novo aqui significa, segundo os seus estudos, o povo misturado. A mistura é o nosso diferencial. Aí aqui em pleno Brasil, né, como aconteceu meses atrás, um prédio aqui pertinho de casa, uma mãe e uma filha médica agredindo uma moradora pelo fato dela ter entrado no elevador e ela ser negra, né? E aí, preta, que é o que o pessoal gosta mais de usar, de cor preta. Elas achando que era uma serviçal, era uma moradora, e aí, em vez de conversar, em vez de, enfim, de questionar, foram para cima da mulher, e bateram na mulher. Hoje nós encontramos um nível de intolerância, não apenas racial, mas de intolerância religiosa, que é de envergonhar. Cristãos são perseguidos no mundo inteiro. Um dia desse eu recebi. Onde estão os cristãos perseguidos? Mas não são só os cristãos, não. Porque os cristãos, né, entre aspas, perseguiram. Aqueles que usaram o nome do Cristo e do cristianismo perseguiram muito. Mas são todas as minorias religiosas, né? Aqui no Brasil, em especial, aqueles cultos, aquelas tradições, né, de origem africana. É uma coisa assintosa, desrespeitosa mesmo. Então, não basta que a criança ela seja inteligente, que ela apresente, né, aquelas capacidades matemáticas. Aqui, uma danadinha de 12 anos, brasileira, colocou o nome do asteroide que ela descobriu de Nicolinha, que é o apelido dela, Nicolinha. E uma cearense, um dia desse, descobriu, não foi um, nem dois, nem 10, não. Descobriu algumas dezenas de asteroides e saiu batizando tudinho. Eu digo, minha Nossa Senhora, né? Nós realmente temos muitas crianças, adolescentes, de várias camadas sociais, escolas particulares, escolas públicas, mas nós estamos aí repletos realmente, né, de verdadeiros gêniozinhos. Então, não são apenas os inteligentes, mas no caso da geração nova, vivência da fraternidade. Nada de bullying, nada de estar torturando o coleguinha, nada de estar estressando seus preconceitos raciais, né? Seus preconceitos ideológicos, não é verdade? Então, o que é que ocorre é que nós temos, de fato, hoje, né, que entender que a nova geração ela é inteligência e é sentimento, é espiritualidade. Se isso é alguém que conseguiu, sem dúvida nenhuma, caminhar muito no campo intelectual. Busca de concórdia e de paz. É outra característica dessa nova geração. Busca de concórdia, de paz, sem estímulo a conflitos, né, às brigas, às guerras. E é principalmente a certeza em Deus, as crenças espiritualistas expressas pela crença em Deus, pela crença na certeza do futuro e no progresso individual indefinido. Finalmente, a solidariedade para, né, ser assegurada a situação de bem-estar sociomoral das populações sem fronteiras. Então, não é apenas a inteligência, mas é a manifestação nessa criatura dos valores espirituais, dos sentimentos,
das crenças e das ações, o que é mais importante. Mas aí a pergunta que não quer calar, e aí? Né? Esses espíritos chegam, o que é que eles precisam? E eu diria aqui, já peço desculpa, viu? Primeiramente que a gente não atrapalhe. Não começa a chamar, mas deve ser besta. O menino é fraterno, o menino perdoa, a menina ela é solidária. Ai, muitas vezes os pais, né? Que é isso, larga de ser besta, o mundo não é assim, não. Eu conheço uma que diz assim para a filha: revide em dobro. Quer dizer, a gente às vezes atrapalha, né? Nasce aquela criatura em nosso lar, cândida, como a gente diz, um amor, um anjo de pessoa. Aí a gente não consegue, né? Ou seja, a nossa limitação, muitas vezes, ela fala mais alto, não é verdade? Então, primeira coisa, não atrapalhar. Segunda coisa, como é que a gente faz? É a pergunta, né, que todo mundo está se fazendo. E eu vou buscar ajuda de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que tem somente uma mensagem grande, chamada A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Por sinal, é uma mensagem, eu amo essa mensagem, porque ela é muito esclarecedora sobre a nossa dificuldade na condição de pais e sobre as nossas responsabilidades. Então, nos diz Santo Agostinho, primeira coisa, observa as tendências apresentadas pelo espírito. Porque quando nasce aquela coisa linda, aquele bebê fofo, né? A gente, usando a expressão que é nordestino, vai me compreender perfeitamente. Quem não é, vai imaginar. A gente se abestalha. A gente fica abilolado, abilolada. Ai, que coisa linda, que coisa fofa. E aí, Santo Agostinho diz: observe, observe as tendências desde cedo, porque nós reencarnamos, mas nós trazemos no nosso nível inconsciente, subconsciente, na nossa memória perispiritual, desejos, interesses, preconceitos, temperamento, caráter. E cabe aos pais, nos diz o Espírito Agostinho de Hipona, observar desde cedo para podar aquilo que não é bom e estimular aquilo que é bom. E aí ele culmina a mensagem nos trazendo uma pergunta que é essa de deixar a gente com insônia. E nós, quando comparecermos diante de Deus, ele nos perguntará: que fizestes do filho que vos confiei? Ai, meu Deus! Agora, fiquem calmos, calmas. Não existe mãe nota 10, pai nota 10, irmão nota 10. Não tem. A gente não beira aí, não. A gente erra, viu? A gente erra. E erra querendo acertar. Quando não erra com o segundo, errou muito com o primeiro, que foi, coitado, né? Foi o test drive. Então, a gente erra, né? Mas o importante é o nosso desejo de acertar e a consciência tranquila. E para acrescentar a essa preocupação da observação, o nosso codificador vai nos dizer também, ali no Livro dos Espíritos, ele vai nos dizer que é necessário tato e experiência. Muito tato e muita experiência para poder o quê? Para poder exatamente quando ele vai nos dizer acerca da nossa responsabilidade em promover a educação moral desses espíritos, não apenas encaminhá-los da educação intelectual, profissional, da civilidade, mas a educação moral, considerando que os pais são os primeiros evangelizadores. Então, na Revista Espírita de maio de 1866, ele vai nos chamar a atenção para a necessidade de que todos os agentes da educação, e aí não são só os pais, a escola, a igreja, a sociedade como um todo, a responsabilidade que temos no sentido, né, de estabelecermos valores como fraternidade, solidariedade, amor ao próximo, indulgência, perdão, respeito,
para que a gente possa, a partir daí, pensar num mundo melhor. O nosso prezado Leon Denis dizia assim: sociedade nova requisita homens novos. Então, é essa educação moral que não deve, conforme o codificador diz, ser livresca, tem que estar baseada especialmente no exemplo, é a exemplificação, é o esforço dos pais, dos responsáveis, no sentido de trabalhar valores e de, principalmente, exemplificar esses valores. Então, se a gente não vai perturbar, a gente tem que ajudar. E aí a gente, claro, a gente vai perceber muitas vezes, acredito que algumas pessoas percebem, filhos que têm uma condição espiritual que ultrapassam as nossas condições. Mas cuidado, nada de bajulação, nada de considerar que é tudo espírito missionário. Não, 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 prejudica, né? Porque se o espírito ele vem com essa missão, ele precisa receber os valores, as explicações e principalmente as exemplificações para seguir. Então, a nova geração, ela tem como finalidade, em especial, auxiliar a transformação da Terra pelas suas ações no campo da solidariedade, da pacificação, pelas ações que revelem a prática do bem, o respeito, a solidariedade, o respeito, em especial, às diferenças. Então, essa palavrinha ela é muito carregada de sentido, o respeito, né? É a base para que, então, ela, essa criatura que reencarna com essa finalidade, não apenas vinda de outro plano, mas nós mesmos, em nossos esforços, pelas nossas novas disposições morais, nós é que seremos, conforme nos diz o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Filipenses, ele diz assim: Jesus é a luz do mundo, mas nós, ele faz uma exortação aos Filipenses, né? Nós podemos ser luzeiros no mundo. Eu acho linda essa expressão. Escrevi, o Mundo Espírita publicou um artigo acerca de luzeiros no mundo. Porque ser luzeiro no mundo é procurar fazer o melhor por esse mundo, em qualquer situação, na ciência, na filosofia, na política, na religião, na filantropia, todo lugar. Aquele que de fato é luzeiro no mundo é aquele que procura levar às populações, começando, logicamente, na família, na vizinhança, nos grupos, e a depender de quantos talentos tenha recebido, que possa, então, espargir boas ações, boas ideias, boas exemplificações, sendo assim luzeiro no mundo. A nova geração, arriscaria dizer. Ela é composta por aqueles que atendem ao convite de Jesus, conforme está lá registrado por Mateus no Sermão do Monte. Vós sois luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que assim as suas obras, possam remeter a quem? A Deus. É essa a função da nova geração, é nos legar exatamente a certeza da esperança, mas não pela fala só, não pelo discurso, mas pela prática, pela vivência, pela capacidade de atrair almas no bom sentido, dentro daquela percepção de Emmanuel, atrair almas ao Senhor pela prática do bem. Façamos, então, meus queridos amigos e irmãos, luz. Emmanuel nos diz, em uma de suas páginas, a maior necessidade deste momento é de buscarmos luz em nós. Então, não fiquemos só esperando aquele que vem lá de Andrômeda, não sei de onde, Aldebaran, sei lá qual é o planeta, qual é a constelação. Não sei.
nos preocupemos. Eu, pelo menos, estou preocupada, viu? Vocês que me ouvem. Eu estou preocupada em ficar na Terra mesmo, tá? Em não fazer parte dos exilados da Terra. Então, que possamos fazer a nossa parte, buscando exatamente cultivar esses valores e na condição de pais, de pessoas responsáveis pelos menores, de educadores, que possamos nós também ser instrumentos, para que essas criaturas recebam desde cedo, exatamente todas as boas exemplificações, as boas ideias para que possam essas criaturinhas, desculpem, realmente representarem luzes no mundo, na construção de um mundo melhor. Eu agradeço a atenção. Sei que tem duas perguntinhas por aí, mas enquanto falo fica difícil fazer a leitura, né? Então, aquele me ajuda aí. Obrigada, querida. Excelente reflexões. A Cida Rengels tem a, as perguntinhas no chat, né, no privado, tem uma realmente aqui da Ângela. Cida, com você, por favor. Primeiro, quero agradecer a Sandra por reflexões tão bonitas e importantes para a nossa vida, né? Então, primeiro vou fazer a da Ângela, que já está no chat, e ela fala: professora, a relação da nova geração no texto escolar é um ponto que merece atenção. É reflexão dentre outros aspectos dessa falta de observância dos pais responsáveis das tendências dos filhos, quer dizer, nesse contexto, né? Eu também achei que estava estranho o texto, nesse contexto. Sem dúvida alguma. Eu gostaria de fazer afirmativa, eu me incluo, viu, dessa afirmativa. Nós somos muito despreparados, de maneira geral, né? Porque muitas vezes nós achamos bonitinho, engraçadinho, alguns comportamentos, algumas formas de comportamento de nossos filhos e não temos a atenção que Agostinho diz. Perceba, observe, né? Então, a gente tem que ter realmente uma atitude observadora. Olha as três palavrinhas que Kardec usa: tato, porque também a gente não vai entrar batendo de frente, a coisa não é para espantar, né? Aqui no Nordeste, que é nordestino, mesmo estando aí, conhece o ditado de a gente come pelas beiras, né? Então faz um prato de papa. Ninguém vai comer o centro, está muito quente, a gente vai comendo pelas beiras, né? É uma simbologia para dizer que a gente não ataca tudo de frente. Então, a gente vai identificar. Esse, para mim, é o grande problema, sabe? A gente fica meio assim, embevecido, a nossa maturidade, né? E uma questão que já vem aí, eu sei que vem, que é a dificuldade que a gente tem de se libertar de certas situações que a gente viveu. Ou seja, há uma tendência nossa, né, ou de recusar, né, e fazer exatamente o oposto, né, ou então de repetir. Lembro-me, eu conheci uma narrativa de uma amiga que me impressionou. Eu fiquei dizendo para mim mesma como o Espiritismo ele é esclarecedor, como ele consola. E a gente fez uma viagem longa, né, de carro, fomos conversando, coisa e tal, mas nem a sua infância. E ela diz: apanhei dos meus 6 anos, quando meu pai desencarnou, até os 14 anos, quase que diariamente. Eu disse: que apanhou? De quem? Da mãe? Ela disse: não, do meu irmão mais velho, mas sob a supervisão da mãe. Eu disse: criatura de Deus, todo dia. Quando não tinha, era uma coisa excepcional. E minha mãe preparava uma bacia com água de sal. Eu olhei para essa minha amiga, que eu já admirava, sempre achei uma pessoa muito alegre, muito feliz, mas eu fiquei impressionada. Ela disse: quando acabou? Ela disse: acabou quando ele ia me matar. E aí o vizinho, que não aguentava ouvir tanto, porque éramos três que apanhávamos, eu e meus dois irmãos mais novos.
Então, ele intercedeu. E por essa intercessão, eu não morri, né? E, claro, ele deixou de bater porque o vizinho fez ameaças. E eu disse, e hoje? Ele disse, hoje sou eu que o mantenho. Eu perguntei a ela, claro, mantém ela, se tem algum recurso. Disse assim, e o coração? Ela disse, eu entendi, não me pergunte como, desde cedo, que ele apenas repetia o que ele mesmo viveu. Ele estava repetindo. E quando eu conheci a doutrina espírita, então eu vi que eu não podia ter nem raiva, nem ódio. Eu tinha que ter indulgência, perdão e compreensão. E procurei educar os meus filhos de uma maneira diferente. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, é essa né? É, é essa, vamos dizer assim, é esse o caminho. A gente tem que refletir. Agora, eu já disse, vou repetir, ninguém é perfeito, não. Agora, há algumas atitudes que um grande educador e psicólogo norte-americano, né, William Damon, da área de educação moral, ele dizia que toda educação precisa de disciplina, limites e desafios. Ele escreveu nos anos 90 aquele que foi best-seller aí nos Estados Unidos. Best-seller na área educacional familiar. As grandes expectativas, ele escreveu. Então, ele dizia, à época, que a situação daquela geração, da geração que ele estudava, era de uma geração cínica, né? Não era imoral, porque o que é moral num lugar não é no outro, era amoral, era sem moral. Então era uma geração cínica e amoral. E que precisava exatamente dessa trilogia, né? Disciplina, precisava de desafios, né? Porque senão houvesse essa situação, né? E limite. Então, penso, que realmente a gente tem que entender que é difícil, ninguém é perfeito, ninguém vai tirar nota 10, mas a gente vai estudando. O Isamitiba, que é um psicólogo daqui, escritor brasileiro, ele dizia, né, escrevendo sobre os pais, e muitos pais pediam a ele assim uma espécie de manual. E ele dizia de uma maneira, é um chavão, mas é interessante. Ele dizia assim, filho, né, vem, né, sem aquele papelzinho, né, que fala sobre como monta, nenhum deles tem. Então, a gente vai descobrindo, e é por isso que a gente erra. É por isso que a gente erra. Então, a grande dificuldade é que, né, nós estamos dentro de um contexto cá entre nós, de deseducação terrível. Não é, obviamente, fazendo toda uma crítica à mídia, né, mas a mídia não tem responsabilidade moral, ética, de modo geral. Não tem. Tem a finalidade do lucro. Aqui no Brasil, os grandes escândalos são em relação aos chamados influencers. Milhões de seguidores. Aí os escândalos, as investigações. Então, ser pai, ser mãe hoje, eu entendo que é muito difícil dentro desse contexto que a gente vive. Então, não podemos abdicar da trilogia do Dr. Damon, né? Disciplina, né, exatamente, limite, desafio, mas principalmente o estar junto, o estar perto, o poder ter momentos familiares, que é outro problema hoje, quase não se tem momentos em família, em especial com as crianças, que se tornam muitas vezes vítimas, né, daqueles que utilizam os diversos canais. Então, precisamos ter momentos juntos, criar. Eu lia isso hoje em Joana de Ângeles, Momentos de Saúde e Consciência, onde ela fala da necessidade que nós temos de criar memórias felizes, memórias saudáveis com as nossas crianças, os nossos filhos, para podermos seguir adiante. É mais ou menos por aí. Mais ou menos. Obrigada pela resposta. Ô, Sandra, nós temos várias perguntas aqui. Vou fazer a próxima. Boa noite.
É a Andrea que fala. O que os pais podem fazer para educarem seus filhos sem repassar os enganos cometidos pelos seus pais e gerarem uma continuidade nos traumas familiares? É exatamente o processo, né, que a doutrina espírita nos auxilia de autoconhecimento. O que é que foi negativo na tua educação? Como é que houve essa situação, aquilo que te fez mal? Aí você vai refletir, tá? Agora, eu, pessoalmente, vou dizer uma coisa que talvez você não goste, você que fez a pergunta. Às vezes a gente pensa que o amor e aquele exemplo do bem que é o suficiente. Para certos espíritos, não. Para certos espíritos tem que ter rédea. Rédea não significa bater, não significa o cipó de brocha que a gente conhecia, né? Não significa o cinturão, mas significa que não é. A gente não pode ter também a visão romântica, ama tanto, dá tudo, né? É permissivo, isso não resolve, né? Hoje a gente entende isso. Há espíritos que precisam de rédeas curtas, que a gente muitas vezes não consegue colocar, principalmente quando essa situação envolve diversos e não apenas pai e mãe. Aí mais complicado ainda, avô, avó, tio, tia, ou seja, a Kemi, relações familiares é um bom tema, né? Mais adiante. Então, acreditamos que o primeiro passo é uma avaliação, tá? Mas sem ilusões, sem ilusões. Ótimo. A Cidinha, ela fala assim: muitas vezes temos pais de comportamentos bons, mas filhos não, e também o contrário. Então, nós precisamos ser luzeiros de forma de prece para esses espíritos. É, porque a gente reencarna, né? Por exemplo, se é a gente que é o lado bom da coisa, mas a gente tem compromissos com os nossos amigos espirituais do passado, né? E a gente aprende na doutrina espírita que há dois tipos de parentela, a corporal e a espiritual. E a parentela espiritual faz com que se reúnam, né, ali na mesma na localidade, né, afetos e desafetos, amigos e inimigos, com a bênção do esquecimento do passado, para que possam vivenciar experiências renovadoras. Que experiências são essas? Há três coisas, segundo os estudos da psicologia, aí, dos estudiosos, três coisas que são importantes para unir as pessoas. Primeiro, fazer algo juntos. Por isso a questão de memórias, né? Lembro-me muito do meu lar, da minha casa, né? Com mamãe, eu, uns seis filhos, né? O Natal. Eu lembro que minha mãe tinha escola e a escola era onde a gente morava. Então tinha todo começo de ano a sessão de pintura. A gente pintava com hidracor, imagina. Ela juntava o filho tudinho e pintava. Aquilo era uma experiência maravilhosa. Tu criar memórias, isso é muito importante. Fazer coisas juntas, sorrir juntos. Isso é outra coisa. O segundo ponto. É muito bom sorrir junto. Quem não lembra das presepadas, né? Das situações, das travessuras da infância. Terceiro, chorar juntos. Alguém que está ali do teu lado, né? Ombro a ombro, lado a lado. Então, a família, ela precisa disso. Então, é por isso que a gente reencarna junto. Agora, pais que a gente considera bons, filhos trabalhosos, aí é missão, é tarefa, é prova, é expiação. A gente não tem como rotular, mas sabe que ninguém está por acaso, nem na condição, né, do filho, nem que tem os pais complicados, nem da posição dos pais que têm os filhos complicados. A reencarnação está aí, e voltando para a Dona Joana de Ângeles, o lar é um laboratório de emoções com vistas à paz, com vistas à consolidação de laços de afeto. É isso aí. Mais uma, qual é o papel das famílias espíritas na missão dos espíritos da nova geração? Qual é o? Qual é o papel das famílias espíritas
na missão dos espíritos da nova geração. É fornecer a educação moral. Não apenas se preocupar, profissão do filho, da filha, educação para a civilidade, que é o comportamento no meio social, educação intelectual e profissional, educação moral. E a educação moral nos esclarece, o codificador, não é livresca, tá? É pela conversa, pelo carinho, aí nós acrescentaríamos pela disciplina, pelo desafio, pelo limite, e nunca esqueça, você pai, você mãe, não perca, nunca perca essa ligação afetuosa, nunca, jamais. Lembro-me, para fechar, que eu recebi um card aí pela mídia, pelo WhatsApp. Alguém fez um desenho e escreveu assim: quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, foi para lembrar a você que o que quer que você tenha feito, volte, o Pai lhe espera. Essa noção de que a criança, ela cresce com a noção de pertencer, de apoio. O adolescente, mesmo com toda essa balbúrdia que tem por aí, vigilância, claro, é outro ponto importante que tem que ter, mas saber que tem a família, né? Eu escutei de um jovem, já era um jovem adulto, ele disse para mim, isso vai fazer ele já é pai, vai fazer uns 15 anos, ele disse para mim assim, me chama de tia, tia Sandra, eu agradeço muito aos meus pais me terem trazido para a evangelização à força. Eu disse, é mesmo? Por quê? Não foi uma coisa traumatizante? Então, ele disse, não, porque se não fosse, hoje eu era um bandido, eu tenho certeza. Ele era tão trabalhoso, mas tão trabalhoso. Ai, meu Deus do céu, como ele era trabalhoso, que até os pais foram fazer terapia para poder, né, dar um encaminhamento. Hoje está aí. Pai, né, adotou 3 irmãos, certo? Homem de bem. Porque esse é o grande objetivo da educação moral que a gente dá no interior do nosso lar. Se somos espíritas, queremos que eles, claro, conheçam o espiritismo e se tornem espíritas, mas não é obrigação. Devemos, isso sim, investir na formação da criatura de bem, conforme o Evangelho nos apresenta. Então, fazer a nossa parte e ter certeza de que o Senhor vai nos perguntar: o que fizestes? E a gente vai ter que responder: Senhor, eu tentei. Eu tentei, né? Mas não deu, né? Então a gente vai na luta, né? E na condição de filhos, se nós tivemos pais com dificuldades, lembremos que foram os pais que nós merecemos para o desenvolvimento do nosso processo de resgate e de evolução. Sônia, devido ao avançado da hora, teríamos outras perguntas, mas eu vou fazer só mais uma, tá bom? Tá bom. A competitividade entre as escolas, buscando os alunos nota 1000, por exemplo, não afastam os jovens dos valores cristãos? Você repete o começo? A competitividade Ah, sim, entre as... competitividade. Sim, Sim. nós vivemos num mundo, um mundo capitalista, né? Que se reinventa em neocapitalismos. E esses neocapitalismos, eles vão exatamente estimular a competitividade, mas há uma luz no fim do túnel. Antigamente, era a condição para a escolha, por exemplo, de alguém integrar uma equipe. Hoje, com poucas, mas com substanciais visões acerca, por exemplo, da liderança, como liderança servidora, né? Já é uma outra ideia. Você é bom para um grupo de trabalho quando você é capaz de trabalhar em equipe, quando você respeita. Agora, claro que sempre existirão, especialmente nas nossas sociedades capitalistas, aqueles que não têm essa visão. Mas, como dissemos, é um processo de semeadura, né? Então, a gente vai exatamente, né, procurar estimular que, caso o nosso filho, nossa filha esteja em processos que a vida exige, que pelo menos haja respeito.
né? Pelo menos haja respeito, porque o problema não é só competitividade, né? O problema é o desrespeito na competitividade. Isso é mais grave ainda, porque isso representa, né, débito espiritual. Muito obrigada por sua resposta, Sandra. Excelente seus comentários, nós agradecemos. Tem muitos comentários no chat, mas eu quero convidar todo mundo que está aqui para a semana que vem, também, dia 9/9, né? Nós vamos ter aqui no Blossom Geral do Campeche, que falará sobre o tema Agentes de mudança ou observadores da realidade? Esse vai ser o tema, nós convidamos a todos. E agora, Sandra, eu gostaria de pedir para você as reflexões finais e a sua prece para o encerramento da reunião de hoje. E agradecendo imensamente você por esse tema, por ter trazido tantos esclarecimentos. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, né, da Blossom Spirit Society, melhorei a pronúncia, e dizer que o tema é muito complexo. Todos temos muitas dificuldades, porque nós recebemos já no nosso próprio contexto familiar ações, encaminhamentos, situações, né? Mas, conforme o nosso Chico Xavier afirma, escutei hoje na palestra de um companheiro, se eu não posso mudar o que está lá atrás, eu posso já investir no que vem na frente. Então, que nós possamos fazer o melhor de nós. Sem culpas, porque nós temos um problema gravíssimo, que como a gente não parece, tem hora que a gente é displicente demais e tem hora que a gente se cobra demais. Então, procurar uma atitude mais equilibrada e principalmente lembrar que nesses dias, né, de time fast, então, mundo rápido, vida rápida, nós temos que ter tempo para olhar nos olhos dos nossos entes queridos, da nossa família, de falar do nosso amor, de continuar cuidando e orientando, ainda que eles não aceitem. Mas nós fazemos a nossa parte, amando, seguindo o exemplo daqueles que nos amam do mais alto e continuam investindo em nós. Vamos orar? Vamos. Mestre amado, tu nos falaste da família universal, aquela que deve se constituir pelos elos da fraternidade legítima, que significa nos considerarmos todos filhos de Deus, nosso Pai, nos devendo uns aos outros respeito, solidariedade, para que sigamos a construção de um mundo melhor. Abençoa, Senhor, a todos que estivemos aqui nesta noite em tempo real, aos que estarão ouvindo essas reflexões, suplicando pela paz, pela saúde, pelo equilíbrio e pela harmonia de todos. Abençoa, Senhor, as nossas intenções, mas principalmente nos auxilia para que possamos vivenciar, buscar, o mínimo possível, praticar todo esse roteiro de luz e libertação que a doutrina espírita nos oferece. Abençoa o nosso Brasil, abençoa a terra dos Estados Unidos da América, abençoa o mundo em guerra, abençoa as crianças em fome na África, em Gaza e em todos os lugares onde a desigualdade estabeleceu a fome. Que possamos, assim, convictos de que não estamos desamparados, entendermos que na barca que se move, o Senhor continua no leme. Que Ele nos abençoe, nos proteja e nos ampare, hoje, amanhã e para todos sempre.